No lugar onde antes ficava a casa de Rubens Paiva, no bairro do Leblon, um dos mais nobres do Rio de Janeiro, hoje existe um edifício de altíssimo padrão. Quase nada lembra uma das histórias mais obscuras do tempo da ditadura militar. No dia 20 de janeiro de 1971, oficiais da Aeronáutica entraram na casa do ex-deputado e levaram Rubens Paiva sem dizer o motivo. Ele não tinha cometido nenhum crime, nem fazia parte de organizações armadas da esquerda. Ele foi detido porque duas mulheres que vieram do Chile traziam cartas de exilados brasileiros. E entre essas cartas havia 2 ou 3 para o Rubens, não endereçadas a ele, mas em nome dele, né? Ele seria a pessoa que distribuiria essas cartas. Então, o motivo era apenas uma suspeita de que ele tivesse alguma ligação com exilados do Chile. E eram exilados envolvidos na luta armada. A última vez que se viu Rubens Paiva com vida, ele estava nesse quartel. Aqui funcionava o DOI, o Destacamento de Operações de Informações, um dos principais instrumentos de repressão da ditadura. Um local onde muitos presos políticos foram torturados. Considerando o temperamento dele, que era notoriamente uma pessoa que não gostava de levar desaforo para casa, que realmente sentia assim, injustiçado, inclusive, por ter sido caçado prematuramente. Então, em vista disso, os torturadores certamente devem ter aumentado a dose, né, de procedimentos, de torturas, e isso tenha levado à morte, sem dúvida nenhuma. Vera, filha de Rubens Paiva, tinha 16 anos na época em que o pai foi levado pelos militares. Até hoje, ela não conhece o destino de seu pai. Pra gente, um pouco, era a sensação de não ter o que responder quando perguntava, mas o seu pai morreu? Né? Morreu. Onde ele está? Né? E de não poder, nos anos 70, com certeza era perigoso dizer, não, ele foi preso e a gente não sabe dele, né? E de, em algum momento, como nós já dissemos, ter que decidir que ele provavelmente não voltaria mais. E isso é bem dolorido, né? No total, durante o período da ditadura militar, 339 pessoas simplesmente desapareceram quando estavam em poder do Estado. Boa parte delas foi enterrada em valas comuns aqui no cemitério de Perus, na zona oeste de São Paulo. São casos que, a exemplo de Rubens Paiva, permanecem obscuros até hoje, cujo único rastro é a dor das famílias que não puderam velar seus mortos. If you hold a stone, hold it in your hand. Paulo Cesarendo é psicólogo. Ele fez um laudo sobre os traumas enfrentados por familiares de desaparecidos políticos. O trabalho foi apresentado na Corte de Direitos Humanos da OEA. É um caso típico nesse sentido, quer dizer, é retirado dessas pessoas a possibilidade de conviver de uma maneira mais ou menos confortável e até mesmo de sentir saudade, que é um elemento primário nas nossas relações com as coisas que perdemos ou com as coisas que não teremos mais. Então, quando, vamos dizer assim, o Estado nega a essas pessoas essa possibilidade, né, ele está atuando decisivamente para impedir qualquer tipo de aceitação desses fatos ocorridos. Quando você tem um enterro e uma missa, você decide, bom, morreu, faz o luto, cada um tem um jeito. E a minha mãe, eu tenho certeza que só fez quando recebeu o atestado de óbito em 96 ou 7, né? No final dos anos 90, né? Que foi um documento apenas para resolver os problemas legais. Outro caso emblemático foi o do jornalista Vladimir Herzog, ex-diretor da TV Cultura. Ele foi morto em 1976 nas dependências da Operação Bandeirante, a OBAN, um braço clandestino da repressão financiado por empresários paulistas. A história oficial ainda sustenta que Vlado se suicidou por enforcamento. A família nunca acreditou nessa possibilidade e seus torturadores nunca foram reconhecidos. Que papel você acredita que essa comissão deva exercer na história do país? Investigar tudo o que aconteceu com esses mortos, desaparecidos e torturados e possibilitar que o governo, que a entidade, Estado, se pronuncie oficialmente sobre a verdade da história
das pessoas que lutaram pela redemocratização do Brasil. Lia Martins é filha de guerrilheiros do Araguaia. Aos 7 meses de idade, ela foi sequestrada pelos militares e entregue à adoção depois de os pais serem mortos pelas tropas do Major Curió. Lia desconhecia sua própria história até o dia em que leu uma reportagem no Diário do Pará e seguiu as pistas. A história de Lia é de um período em que a justiça era feita longe dos tribunais. Me foi tirada uma vida. Eu teria tido outra vida, outras coisas. Eu teria tido outras experiências que me foram tiradas, me foram roubadas. Se eu não tivesse tido a sorte de ter conhecido, de ter sido acolhida pela família Martins, eu poderia ter ido para um orfanato. O que será que teria acontecido comigo? E as outras crianças? Eu olho para minha filha de 5 meses, só de imaginar alguém tirando ela dos meus braços, eu fico desesperada. Imagina a minha mãe, imagina a mãe das outras crianças.